A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado e minha amada. Mais uma vez o Espírito Santo tem uma mensagem para o teu coração. Mais uma vez o Espírito Santo tem uma mensagem para a tua vida. Neste vídeo nós queremos partilhar a seguinte mensagem. Por que existem muitos ministérios pastoral fracassados? O Senhor Jesus Cristo, na sua palavra no Novo Testamento, Cristo Jesus aborda a seguinte mensagem, que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez, os sinais nesse caso, que nós realmente faríamos coisas maiores do que Cristo Jesus realizou durante os 3 anos e meio de ministério que ele percorreu esta terra. Pois bem, meu irmão, por que muitos ministérios pastorais são fracassados? Se a pessoa de Cristo Jesus não mente. Se a pessoa de Cristo Jesus não mente. Cristo Jesus não é mentiroso. Cristo prometeu que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e coisas maiores nós faríamos. Então, o porquê as igrejas de hoje, os ministérios, os líderes religiosos, quando pegam o microfone para orar para o povo, oram, transpiram muito, a pedir, quando querem orar para a cura, para a libertação, e muitas das vezes nada acontece. Os pastores de hoje têm medo de estenderem as mãos para um morto e determinar que no nome de Cristo Jesus o morto volta para a vida. Hoje os pastores têm medo de orarem para um paralítico, levanta e anda no nome de Jesus. Hoje, muitos líderes religiosos creem que milagre não existe, indo contra as Sagradas Escrituras, indo contra os ensinamentos de Cristo Jesus. Sabem por quê? Porque eles perderam a sensibilidade pelo Evangelho. Na verdade, o que está acontecendo, muitos ministérios pastorais estão fracassados hoje por causa do pecado que tomou a igreja, por causa do pecado que está dentro das igrejas. Por isso é que as promessas de Cristo Jesus hoje não se cumprem na vida e no ministério de muitos pastores, de muitos supostos profetas. Entenda, meu amado, eu vou passar nesse vídeo 10 itens que revelam por que existem ministérios fracassados, igrejas fracassadas, pastores que perderam a fé no impossível de Deus, na manifestação do poder de Deus, de que Deus pode levantar e ressuscitar no tempo de hoje. Sabem por quê? Porque o pecado tomou a igreja, porque os pastores estão vivendo em pecado. E aqui nós temos o primeiro item que impede o sucesso de um ministério pastoral ser abençoado. O primeiro item é a mentira. Nós temos pastores que mentem muito. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E você, pastor, líder religioso, você que está aí do outro lado acompanhando esse vídeo, sabe que eu não estou mentindo. Existem pastores que mentem pra caramba, que a língua deles, os lábios deles, as cordas vocais deles tão sujo, tão negro, com esse pecado da mentira. Segundo item que leva um ministério pastoral ao fracasso, o pregar o que a Bíblia Sagrada não diz. Pregar mentira. Dizer que Deus revelou quando Deus não revelou. Dizer que Deus disse quando Deus nada falou. Dizer assim diz o Senhor e o Senhor nada disse. Dizer para a mamãe e para o papai, eu tive uma visão, Deus me mostrou enquanto Deus não te mostrou. O pregar fogueira santa e criarem propósitos, inventarem propósito como, por exemplo, a mulher que não concebe procura o pastor, estou com problema de engravidar. E o pastor, por sua vez, aproveitando-se desse problema da irmã, pega na irmã, leva para o monte, com azeite, unge o pênis, dizendo, vou me deitar contigo. E quando eu me deitar contigo, sabe o que vai acontecer, irmã?
A partir de hoje, sabe o que vai acontecer contigo, irmã? Vai acontecer o seguinte: quando te deitares com teu marido, a partir de hoje, quando te deitares com teu marido, você vai engravidar. Isso é mentira. Isto é mentira. Este ato, essa ação é de falso profeta, é de pessoas que não conhecem as Escrituras, é de pessoas que não têm intimidade com Deus. Esse é o segundo item. Pregar mentira. Aproveitar-se das pessoas que têm problemas para poderem mentir. A crescer em doutrinas que a Bíblia não diz. A crescer em coisas nas vossas pregações que as Escrituras Sagradas não diz. Esse é o segundo item que leva um ministério pastoral ao fracasso. O terceiro item. Pregam verdades, muitos dos pastores pregam verdades, mas não vivem esta verdade. Hipocrisia. O pecado da hipocrisia. Pregarmos uma coisa que não vivemos. Insistir que as pessoas vivam em santificação enquanto nós não vivemos em santificação. Hipocrisia. A hipocrisia tem destruído muitos pastores, muitos ministérios e tem levado esses ministérios ao fracasso. O quarto item. Esse aqui muitos pastores têm feito. Ver filmes pornográficos. Existem muitos pastores que estão vendo filmes de pornografias. Carregam nos celulares vídeos de pornografias. Revistas pornográficas. Existem pastores que se masturbam. Existem pastores que fazem sexo ao celular. Existem pastores que têm 2, 3, 4 namoradas. Existem pastores que cometem todo tipo de abominação e prática sexual. Esse é um dos principais pontos que levam à destruição de um ministério pastoral. Em vez de ser abençoado, esse ministério fica super fracassado. O quinto item que destrói, que provoca o fracasso de um ministério: dormir com prostitutas, com ovelhas de dentro com pessoas da igreja. Entenda, meu amado. Dormem prostitutas, dormem com membros das suas igrejas, com as suas ovelhas, com dinheiro gastando o dinheiro do dízimo, o dinheiro da oferta, gastando o dinheiro dos fiéis, dos santos, em motéis e em lugares para satisfazerem os seus desejos carnais. Esse é um dos pontos que destroem as igrejas e os ministérios de muitos pastores. Práticas sexuais abomináveis, masturbação, adultério, pornografia e toda a prática sexual. Esse é um dos pontos principais que muitos pastores têm feito e têm vivido assim. Sexto ponto, já fiz menção até no quinto ponto, nesse caso, no quinto item, que é dormir com as ovelhas. O sétimo ponto que destrói e que leva um ministério pastoral ao fracasso: pastores que não gostam de jejuar e não gostam de orar. Gostam de comer e encher os seus ventres. Gostam de engordar enquanto as ovelhas estão sofrendo. Esse é um dos pontos que destrói muitos pastores. Quanto mais a pessoa ora, maior é o fogo de Deus na vida da pessoa. Maior é a unção do Espírito Santo. Quanto mais a pessoa jejua, armas espirituais de Satanás e dos demônios, o poder da bruxaria é destruído. Portanto, meus amados, o jejum é uma arma poderosa. A oração é uma arma poderosa. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Cristo Jesus orava e orava muito. Por isso é que Cristo pregava com poder e autoridade. E os demônios se submetiam aos pés de Cristo Jesus. Não porque ele era Deus ou era filho de Deus, não. Mas porque Cristo Jesus orava. E o Novo Testamento traz várias passagens bíblicas a provarem que Cristo Jesus era uma pessoa que orava e Cristo jejuava. Por isso é que uma das histórias da Bíblia Sagrada do Novo Testamento
Os discípulos não conseguiram expulsar um dos demônios. Uma pessoa que estava endemoniada. E Cristo Jesus mostrou para eles que era necessário de uma vida de jejum e uma vida de oração. Ele disse que existem demônios, castas de demônios que só saem com a prática do jejum e da oração. Então, muitos pastores hoje não oram e não jejuam. Por isso, têm os seus ministérios fracassados. O 9º ponto, a falta de intimidade com as Escrituras Sagradas. Não são amigos da Bíblia Sagrada, não gostam de ler a Bíblia Sagrada. E o 10º ponto, existem muitos pastores praticando bruxaria. Abandonaram Cristo e estão servindo a Satanás. Uns de forma consciente e outros de forma inconsciente. Então, esses são os 10 itens que levam o ministério pastoral ao fracasso. Portanto, meu amado, voltemos ao Evangelho. Voltemos à verdadeira palavra. Voltemos para Cristo Jesus. Voltemos ao Evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Voltemos ao Evangelho que Mateus pregou. Voltemos ao Evangelho que os homens que estão descritos no livro de Hebreus capítulo 11, por eles crerem numa nova pátria, eles morreram por esse mesmo Evangelho. Portanto, esses homens morreram por esse Evangelho, pela Bíblia Sagrada, porque eles acreditavam que aqui na terra eles não passavam de peregrinos e que o ponto final era a Nova Jerusalém, a eternidade. Portanto, voltemos ao Evangelho, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a bússola de Deus, o capacete e a espada do soldado, a Palavra da vida. Jesus Cristo Nazareno é o foco do Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.